Deus. Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme Rebustini, sou de São Paulo, da Igreja Bíblica da Paz, tenho 31 anos, sou casado com a linda Natália, a mais linda do mundo. Cadê ela? Deixa eu ver onde é que ela tá ali, ó. Dá um tchauzinho, dá mais um tchauzinho pro pessoal te ver aí. Somos casados, agora em julho vamos fazer 9 anos de casados, coisa boa. Ela falou que a gente tinha que comemorar, né? Mas eu falei que deixa pro 10º, a gente vai comemorar daquele jeito. E tenho servido a Deus lá na nossa igreja local. Tenho alguns discos gravados, mas há 2 anos Deus colocou no meu coração de estar mais perto da igreja e não sair por um tempo, não sei por quanto tempo, ou não sair mais, não sei também. E desde então eu tenho estado lá na igreja servindo a vida do meu pai, e fazendo tudo que tem para fazer, eu estou fazendo lá. Então todas as semanas eu prego, eu sirvo, eu cuido, eu canto, faço backing vocal, canto na frente, lavo se precisar lavar, a gente está lá para servir. E a gente tem visto vidas sendo tocadas e transformadas e alcançadas, e tem sido um privilégio. Estou feliz também de ver a Kátia aqui, que é lá da Bíblica, está morando aqui em Orlando. Tem meus amigos também, o Vini, a Ju, a Rô estão lá, que estão morando aqui em Orlando também. Aqui tem mais amigos brasileiros também, aqui, Deus abençoe vocês também. O Ale está aqui? Brasileiros tem um monte, né? Só brasileiro. O Ale está aqui? Não está? Não está, não veio. Ou tá, daqui a pouco chega. Amém. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Se você está com a sua Bíblia aí, abra lá em Abacuque. Sim, existe. Se você não trouxe o celular e está com a Bíblia e está achando um pouco difícil de encontrar Abacuque na sua Bíblia, você vai ali no Novo Testamento, no primeiro Evangelho em Mateus, volta um pouquinho que você vai encontrar. 4 ou 5 livros ali para trás você encontra Abacuque, um dos profetas menores. Não pelo fato de ele ser parente de Zaqueu, não é porque ele era pequeno, porque o livro é curtinho mesmo, chamado Os Profetas Menores. São apenas 3 capítulos o livro de Abacuque. Se você abriu aí seu aplicativo, celular, Bíblia, deixa aberto que durante a mensagem eu quero ler alguns versículos com vocês. Mas primeiro eu gostaria de ler Abacuque capítulo 1, dos versículos 2 até o 4, que diz assim: Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não escutarás? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim? Há também contendas e o litígio é suscitado. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, de sorte que a justiça é pervertida. Vamos orar. Deus, eu te agradeço pela tua palavra, Pai. É a tua palavra que muda as nossas vidas, é a tua palavra que transforma os nossos corações, é a tua palavra que molda o nosso caráter. Espírito Santo de Deus, venha falar conosco nessa noite. Espírito Santo de Deus, venha ungir a minha vida, a minha boca, para que eu seja profeta do Senhor neste lugar. Pai, fala, move neste lugar, nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, 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 amém. Olha só, o livro de Abacuque, ele é na verdade um diálogo entre Abacuque e Deus. É uma conversa de Abacuque e Deus, porque você vai ver no livro Abacuque orando, Abacuque tendo alguns questionamentos, algumas dúvidas, e ele ora e ele fala com Deus, e você vê Deus respondendo a Abacuque. Depois você vê Abacuque falando novamente com Deus, orando, e aí você vê Deus respondendo novamente a Abacuque. É um diálogo, é uma conversa de Abacuque com Deus. E aqui já a primeira lição é muito boa, porque nós podemos saber que nós servimos a um Deus que fala conosco. Nós servimos a um Deus que ouve as nossas orações. Nós servimos a um Deus que tem um desejo de relacionamento. Não é monólogo. Aqui através desse livro, a gente vê que é um diálogo. Deus gosta de conversar, Deus gosta de se manifestar, Deus gosta de ouvir. E aqui, Abacuque, através do livro de Abacuque, a gente vê isso acontecendo. Abacuque, ele é um homem de Deus, ele é um profeta de Deus, levantado em um tempo difícil. Ele está em Judá, e naquele tempo o povo não queria saber de Deus. O povo virou as costas para Deus, grande apostasia havia tomado
conta daquele povo. O povo não estava servindo a Deus, desobedecendo a Deus, não queria saber de andar nos caminhos de Deus, o povo não queria saber de obedecer às leis, os mandamentos e a palavra. E aí a gente sabe que quando a gente não obedece a palavra de Deus, a gente sabe que quando a gente não obedece aquilo que Deus falou que nós deveríamos fazer, a gente sabe que confusão chega na nossa vida, a gente sabe que as coisas começam a dar errado, a gente sabe que a lágrima vem, o choro vem, os problemas vêm, e aqui essa é a situação. E o profeta Abacuque, ele é um homem de Deus, e ele fica indignado com aquilo, e na verdade ele não está apenas indignado com o povo, ele não está apenas indignado com o pecado, ele não está indignado apenas pelo fato das pessoas terem virado as costas para Deus, mas ele está indignado com Deus, porque ele diz: Deus, como é que o Senhor não faz nada? Como é que o Senhor vê essa situação? Nós somos o teu povo, nós somos a nação escolhida, o Senhor está vendo que esse povo não faz nada, faça alguma coisa, vem com a justiça do Senhor, corrige este povo, o Senhor precisa fazer alguma coisa. A verdade é que na história de Israel, se você lê o Antigo Testamento, você vai ver a história repetindo vez após vez. Você vai ver que o povo erra, o povo se esquece de Deus, e aí o povo se arrepende porque está sofrendo, porque está chorando, e aí o povo se volta para Deus, e Deus, com a sua graça, misericórdia, vira para o povo e abençoa novamente o povo, e favorece o povo, e aí o povo de Israel começa a vencer batalhas, começa a avançar, e aí novamente, de repente, o povo se esquece e começa a sofrer de novo, um ciclo. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que é um ciclo de bênção e maldição, o favor de Deus, e daqui a pouco o povo vem, começa a perder batalhas e sofrer. E não é muito diferente nas nossas vidas. Às vezes a gente olha para a palavra de Deus e a gente pensa: nossa, mas como esse povo, eles eram tolos, como é que eles faziam isso? Mas a verdade e a realidade é que nas nossas vidas, muitas vezes é exatamente isso que nós fazemos. A gente obedece a Deus, a gente serve a Deus, a gente mergulha, e aí de repente a gente deixa de lado, de repente a gente se esquece, de repente a gente se esquece de onde Deus nos tirou, de repente a gente se esquece daquilo que Deus fez nas nossas vidas, de repente a gente se esquece do lugar onde Deus nos tirou e o lugar que Deus nos colocou, a gente se esquece de tudo aquilo que Deus tem feito, a gente se esquece de que se não fosse Deus nas nossas vidas, nós estaríamos perdidos, a gente começa a achar que eu posso sozinho, a gente começa a achar que eu não preciso tanto de Deus assim, e aí de repente as coisas começam a dar errado nas nossas vidas. Vem o choro, vem as dificuldades, vem os problemas. E Abacuque está nessa situação, o povo está nessa situação, e ele está indignado, e ele fala com Deus, e a primeira coisa que ele fala, que me chama a atenção, ele diz: Deus, até quando, Senhor, clamarei eu? Até quando? E quando eu leio isso, até quando, a sensação que eu tenho, a Bíblia não diz isso, mas a sensação que eu tenho é que Abacuque já está clamando e orando há algum tempo. A sensação que eu tenho é que ele está quase que desistindo, ele está cansado daquela situação. Até quando o Senhor não vai fazer nada? Até quando o Senhor não vai vir e mudar a nossa história? Até quando o Senhor não vai vir e vai tocar neste povo, vai fazer alguma coisa? Nada tem acontecido, e a verdade é que muitas vezes nas nossas vidas é exatamente assim que a gente se sente. Parece que Deus se esqueceu de nós, parece que Ele não está se importando com os nossos problemas, parece que o nosso choro não está passando do teto do nosso quarto, parece que as nossas orações não estão sendo ouvidas, parece que o nosso clamor não está chegando lá no céu, parece que Deus não nos ama, porque se Ele nos amasse, nós não estaríamos na situação que nós estamos hoje. E Abacuque está dizendo: Deus, até quando o Senhor não vai fazer nada? E talvez você chegou neste lugar nessa noite desanimado, abatido, porque tem problemas e situações que você passa na sua vida, e você tem orado e clamado e dito para Deus: até quando? Eu não aguento mais, eu preciso de ajuda, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. E Deus parece que não está te ouvindo, Deus parece que se esqueceu de você, mas Deus me mandou nessa noite aqui para te dizer que o tempo dele é diferente do meu e do seu tempo. Na Bíblia tem uma história contada nos evangelhos de um homem chamado Jairo. Ele era um homem importante na sinagoga, e a Bíblia conta que a filha de Jairo, ela fica doente, muito doente, a ponto de morrer.
E naquele tempo Jairo ouve falar, ele sabe de Jesus. E ele encontra em Jesus a única saída para aquela menina. Ele, um homem bem-sucedido, um homem com influência, com certeza já havia tentado de muitas formas curar sua filha, levado a pessoas, para que pessoas pudessem cuidar da sua filha, mas nada tinha resolvido o problema da sua filha. Então ele decide levar a filha dele, levar o problema, a causa até Jesus. E a gente precisa entender que foi um passo muito grande de fé aqui, sabe por quê? Porque naquele tempo, se você não sabe quem crucificou Jesus? Foram os fariseus, foram os da lei, não foram os que não conheciam as leis, não foram os que não sabiam de nada, foram justamente aqueles que estavam abaixo de Jairo. Então, para Jairo sair da sua casa, da sinagoga, e se encontrar com Jesus, todo mundo já estava perseguindo Jesus, ele tem que abaixar a orelha, ele sair escondido e ir lá se encontrar com Jesus e dizer: olha, eu estou com um problema que ninguém está conseguindo resolver, eu sei que você pode resolver o meu problema. A Bíblia conta que ele vai até Jesus e ele diz: olha, minha filha está doente lá em casa, será que o Senhor poderia ir até minha casa? E Jesus diz: sim, eu vou com você. E aí Jesus começa a seguir viagem com ele até a casa. E a gente sabe dessa passagem bem conhecida, que no meio do caminho, o que acontece? A mulher do fluxo de sangue se encontra com Jesus. E aí a mulher do fluxo de sangue, desesperada lá, porque também viu em Jesus a única saída, uma mulher que estava doente há 12 anos, ela vem no meio da multidão, enfrentando tudo e todos para conseguir tocar em Jesus. Ela toca em Jesus, ela é curada no mesmo momento. Jesus para, a gente sabe desse encontro. Jesus olha para os lados e diz: de mim saiu o poder. E as pessoas: alguém me tocou, de mim saiu o poder. E as pessoas estão pensando: como é que o Senhor está falando isso? Porque todo mundo está te tocando. E Jesus: não, mas de mim saiu o poder, alguém me tocou de forma diferente. Ele olha ali, aquela mulher está ajoelhada, tremendo de medo, porque aquela mulher não poderia nem estar no meio das pessoas, mas ela sabia que a única saída para a vida dela era se encontrar com Jesus. Jesus olha para ela e fala: minha filha, pode ir, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te livrou. E tudo isso acontecendo lindo, e Jairo está ali do lado olhando, assistindo e pensando: uau, maravilhoso, daqui a pouco vai ser a minha filha. Mas aí chega os servos da casa de Jairo e trazem uma notícia dizendo: olha, Jairo, na verdade não importunes mais Jesus, não importunes mais o mestre, porque a sua filha já morreu. E aí em Marcos 5, no versículo 36, diz assim: o que percebendo Jesus disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Sabe o que Jesus estava dizendo para Jairo? Jairo, deixa eu te dizer uma coisa: o meu tempo é diferente do teu tempo. Jairo, você está pensando que eu estou atrasado, você está achando que não vai dar tempo, você está pensando agora que o tempo já foi, você está pensando que eu perdi o controle das coisas. Mas deixa eu te dizer uma coisa: tudo que você precisa está em mim, a vida está em mim. Eu vou lá e a menina vai ressuscitar. Não temas, crê somente, porque o meu tempo, o meu relógio é diferente do teu. E muitas vezes a gente pensa que: Deus se esqueceu de mim, Deus não vai fazer mais na minha vida, Deus não me ama, Deus não escuta as minhas orações, Ele não ouve o meu clamor. Deixa eu te dizer uma coisa: cada lágrima que cai do seu olho, cada oração, Deus está escutando, e no tempo certo Ele vai fazer aquilo que Ele precisa fazer na sua vida. Não é no meu, não é no seu, mas é no tempo dele. Quando eu tinha 17 anos, eu saí do Brasil, vim morar aqui nos Estados Unidos, em Tulsa, Oklahoma. A Andrea também morou lá, fez escola bíblica lá no Rema. Eu fiz escola bíblica lá na Victory Christian School. E fiquei lá por quase 2 anos. E lá eles tinham um programa lá que uma vez por ano a gente saía para um final de semana e fazíamos uma caminhada chamada Caminhada da Fé. E o que era essa Caminhada da Fé? Eles dividiam, a gente era um grupo de uns 100 jovens, e eles dividiam em pequenos grupos de 5 pessoas, e aí colocavam 5 pessoas, 5 jovens vendados, com os olhos vendados, dentro de uma van, e cada jovem podia levar uma mochila com uma troca de roupa, um rolo de papel higiênico, uma garrafa de água e mais nada. Colocavam a gente numa van, isso num sábado, 4 horas da manhã, a gente viajava umas 150 milhas, sem saber para onde estávamos indo. Chegávamos lá,
abriam a porta da van, largavam a gente lá e falavam até logo. Vocês têm até domingo à noite para chegar de volta, crendo que Deus vai cuidar de vocês, vai suprir as necessidades e vai trazer vocês de volta. E lá estávamos nós. Às 7 horas da manhã, sei lá aonde, com uma mochila, uma garrafa de água, um rolo de papel higiênico e com uma cruz carregando nas costas. 5 pessoas, era eu, um menino e mais 3 meninas. E aí aquela empolgação do começo, porque sempre no começo a gente está empolgado. Aí está todo mundo animado, cantando, nós demos as mãos e oramos, obrigado Deus, nós cremos que o Senhor vai trazer provisão, a gente acredita que o Senhor vai fazer algo maravilhoso, e vamos embora, a gente está empolgado para ver os milagres do Senhor, lindo. E aí 9 da manhã, 10 da manhã, 11 da manhã, meio-dia, nós estávamos andando na beira da estrada e ainda nada tinha acontecido, e 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, parece que aquela fé tão grande, parece que estava começando a diminuir. Começando a ir embora. 4 da tarde, 5 da tarde, fome, e não tinha nada para comer, e a gente na estrada, e ninguém parava para falar com a gente, ninguém parava para perguntar nada, e a gente já começou a desanimar, 5 da tarde, 6 da tarde, eu já comecei a pensar, nós vamos dormir aqui na beira da estrada, e aí 6:30 da tarde a gente sentou num canto de uma estrada, eu lembro que ninguém falava mais nada, todo mundo já estava quieto, a gente não conseguia mais conversar, todo mundo sentou e ficou quieto, com fome, desanimado. Aí eu lembro que alguém começou, depois de uma meia hora quietos assim, alguém começou a sussurrar um louvor. E aos poucos aquilo foi entrando no coração, foi tomando os nossos corações, nós começamos a cantar. Aí eu falei, vamos levantar, vamos andar mais um pouco. A gente levantou, andamos mais um pouco, logo à frente nós vimos uma ruazinha. A gente entrou numa ruazinha. E aí, quando olhamos no fundo, assim, tinha uma casa, no meio do mato, assim, a luz estava acesa, a gente falou, bom, vamos chegar mais perto para dar uma olhada. Quando a gente chegou mais perto, estava saindo um cara da casa com um saco de lixo. Aí o cara olhou para a gente também, no meio do nada, 5 pessoas com uma cruz, falou, que esses malucos aqui, né? E aí ele veio andando e falou assim, tudo bom, gente? Tudo bem. Ele falou, o que vocês estão fazendo aqui? Nós não podíamos pedir nada para ninguém, mas a gente podia contar a nossa história. Aí ele falou, o que vocês estão fazendo aqui? Eu falei, glória a Deus, perguntou. Agora é minha chance. Eu falei, olha só, nós somos seminaristas, a gente está fazendo uma caminhada da fé, crendo que Deus vai suprir, que Deus vai cuidar de nós, que Deus vai mandar alguém do céu para nos dar comida, para nos dar um lugar para dormir, sabe, para cuidar da gente. Aí ele falou, uau, eu sou pastor. Eu pensei, glória a Deus. Falei, pronto, está resolvido. Aí ele falou assim, olha só, vocês não gostariam de dar uma entrada em casa? Gostaria. Aí entramos na casa dele, ele chamou a esposa dele e falou, amor, olha só, contando essa história para ela, falou assim, vamos preparar alguma coisa para eles comerem, vocês não querem comer alguma coisa? Queremos. Preparou comida para nós jantamos, e aí depois que jantou, eu falei, bom, já tá bom demais, ele vai mandar a gente embora, a gente vai dormir em algum lugar. Aí ele fez aquela pergunta maravilhosa, vocês têm lugar para dormir? Não. Querem dormir aqui? Queremos. Dormimos na casa dele, no dia seguinte de manhã, ele falou assim, olha, tem culto na minha igreja, vocês não querem ir comigo para a igreja, compartilhar uma palavra, dividir aquilo que Deus tem feito na vida de vocês? A gente foi para o culto na outra manhã, compartilhamos uma palavra, a igreja foi abençoada. Moral da história, chegamos de volta, Deus cuidou de nós, Deus fez aquilo que nós nem imaginávamos que Ele iria fazer, mas deixa eu te dizer uma coisa, teve um momento que nós pensamos, Deus se esqueceu de nós, Deus não está se importando conosco, sabe por quê? Simplesmente porque o tempo de Deus é diferente do meu e do seu. Não é porque Deus está demorando, significa que Ele não vai fazer aquilo que Ele precisa fazer na minha e na sua vida. Talvez você esteja esperando, talvez você esteja naquele tempo onde você está dizendo, Deus, eu não aguento mais, mas deixa eu te dizer uma coisa, na hora certa, no tempo certo, naquela hora que Deus determinar, aquilo que Deus determinou vai acontecer na sua vida. E aí, como eu comecei falando sobre diálogo, que Abacuque ele conversa com Deus, ele pergunta, Deus responde. Abacuque, ele diz, até quando? Está nervoso, está bravo com Deus. E aí, Deus responde para Abacuque. Deus, lá em Abacuque, capítulo 1, de 5 a 11, essa é a resposta de Deus para Abacuque. Olha o que ele diz. Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra, que vós não acreditareis.
quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, essa nação feroz e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para se apoderar de moradas que não são suas. Ela é terrível e espantosa, dela mesmo sai o seu juízo e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, são mais ferozes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros vêm de longe, voam como a águia que se apressa a devorar. Eles todos vêm com violência à sua vanguarda e rompe como o vento oriental. Eles ajuntam cativos como areia, escarnecem dos reis e dos príncipes fazem zombaria. Eles se riem de todas as fortalezas porque amontoando terra as tomam. Então passam impetuosamente como um vento e seguem, mas eles são culpados, esses cujo próprio poder é o seu Deus. Olha o que Deus está dizendo. Deus vem e responde. Só que sabe qual que é a resposta de Deus? Abacuque, tá bom. Sabe o povo inimigo? Os caldeus? Sei. Então eu vou levantar eles para abater o povo. Eles são ferozes, eles são violentos. Eles vão vir e vão marchar sobre vocês. E Abacuque fica indignado com aquilo que ele diz assim: como é que o Senhor, sendo um Deus bom, pode falar uma coisa dessa? O Senhor vai pegar um povo inimigo para destruir o seu povo. Como é que pode o Senhor fazer uma coisa dessa? Como é que o Senhor vai fazer uma coisa dessa? Ele fica indignado com a resposta de Deus. Sabe por quê, queridos? E muitas vezes isso acontece nas nossas vidas também. Porque a gente ora, Deus responde. Mas a minha pergunta para você é: e se Deus te responder alguma coisa que você não gostaria de ouvir? O que você faz? O que você faz? A grande maioria das vezes as pessoas, elas fogem. Elas fingem que não ouviram Deus. Não, acho que não era Deus. Não, foi só uma impressão, mas não, esse negócio não foi Deus, não. A gente finge que não era Deus. Isso foi um pensamento. Sabe por quê? Porque, na verdade, quando a gente ora, queridos, a realidade, a verdade é que a gente ora e nós já temos a resposta que nós gostaríamos de ouvir. E se a gente não ouve aquilo que a gente gostaria de ouvir, a gente finge que não ouviu. Mas, e se Deus te der uma resposta que você não gostaria de ouvir? O que você faz? Abacuque, ele dá uma resposta para Deus que me chama a atenção. Olha o que ele diz para Deus: sobre a minha torre de vigia me colocarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que me dirá, o que eu responderei no tocante à minha queixa. Olha o que Abacuque ele diz: Senhor, basicamente o que ele está dizendo aqui, eu não estou entendendo nada do que o Senhor está dizendo, mas eu vou continuar no meu lugarzinho esperando o Senhor falar comigo novamente, porque eu sei que o Senhor é fiel, eu sei que o Senhor fala, eu sei que o Senhor vai voltar aqui, vai me explicar de alguma forma, eu sei que o Senhor vai falar novamente. Mas olha a atitude de Abacuque, ele permanece, ele não foge. A maioria das vezes, queridos, quando Deus dá uma resposta que nós não gostamos, nós fugimos, a gente finge que não ouve a voz de Deus. Deus coloca no seu coração: não namora aquela pessoa, mas você, mas eu estou apaixonado, ela é a pessoa, é a mulher da minha vida, é o homem da minha vida, mas lá no seu coração você sente no seu espírito Deus te falando: não é a pessoa, mas você luta contra aquilo, você finge que não, você não ouve Deus. Não, isso aqui não é a voz de Deus para a minha vida. E muitas vezes a gente entra em grandes problemas porque não obedecemos a Deus. A gente ora, a gente pede, Deus fala, e a gente não obedece. A gente finge que não ouviu. Deus fala conosco: entra lá na faculdade, namora essa pessoa, essa porta aqui não, ela é boa, mas não é para você. Deixa eu dizer uma coisa, parênteses: aqui é onde o diabo mais tem pego as pessoas. Portas boas, só que não são portas para você. Portas boas que não são para você. Porque se o diabo aparecesse na sua frente como uma forma de diabo, dizendo: vem que eu vou destruir sua vida, você não é louco, você não iria. Ele vai abrir uma porta boa de emprego, ele vai preparar uma pessoa bonita, cheirosa para você, ele vai preparar algo que chama a tua atenção, e a princípio você vai olhar e falar: maravilhoso.
Nem toda porta boa é porta de Deus para a sua vida. Entenda isso. Por isso, antes de tomar uma decisão na sua vida, busca Deus, procure ouvir do Espírito Santo de Deus, mergulhe. Deus, é isso que o Senhor tem para a minha vida? Essa é a pessoa, esse é o lugar, essa é a faculdade. Como eu falei ontem, se eu perguntasse nessa noite aqui, quantos têm certeza e convicção que estão no trabalho certo, namorando a pessoa certa, na faculdade certa? A maioria de nós fazemos os nossos próprios planos. A gente faz o caminho inverso. Fazemos os planos, e aí depois que fazemos os planos, sonhamos, e aí a gente convida Deus. Deus, está aqui meu sonho, estou queimando por esse sonho. Deus, está aqui meus planos. É bom, hein, Deus? Isso aqui vai ser maravilhoso. Deus, vem cá e abençoa o meu plano, abençoa o meu sonho. E quem disse que aquele sonho e aquele plano era o sonho, o plano de Deus para a sua vida? Agora o que nós deveríamos fazer é: Deus, qual é os teus planos para mim? Quais são os teus sonhos para a minha vida? E deixa eu te dizer uma coisa, muitas vezes Deus vai te pedir aquilo que você não quer. Deus vai colocar algo no seu coração que você vai falar assim: isso aqui, Deus, eu nunca imaginei, não era o meu sonho. Mas não é sobre o seu sonho, é sobre o sonho dele para a sua vida. Não são sobre os seus planos, mas sobre os planos dele para a sua vida. A gente é egoísta demais. A gente ora a oração do Pai Nosso e a gente diz: venha ao teu reino, faça a tua vontade. Mas na verdade não é realidade, não é verdade nas nossas vidas. Na verdade a gente quer que faça a minha vontade, faça do meu jeito, realiza os meus planos e os meus sonhos. É aquela pessoa que eu quero, é aquele trabalho que eu quero. E se Deus te der uma resposta dizendo: não é esta pessoa, não é aquele lugar, muda de plano, muda de sonho, dá meia volta, vai naquele sentido mesmo que você não entenda nada. Se você olhar histórias na Bíblia, homens, mulheres de Deus, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Querido, ele não sabia de nada, não fazia sentido, mas ele decidiu obedecer mesmo não entendendo. E quando eu decido obedecer, eu vejo o sobrenatural de Deus na minha vida. A gente quer o sobrenatural, mas a gente não quer obedecer. A gente quer viver o que a Bíblia diz. Não, Gui, o que eu quero? Abraão, Moisés, eu quero ser como esses homens, mas eu não obedeço. Deus fala comigo, não vai, eu vou. Deus fala comigo, fica, eu não fico. O pastor repreende, sai da igreja. O pastor diz: querido, eu acho que você está errado. Querida, eu acho que você está errada. Querida, eu acho que você deveria fazer isso. Não gosta, porque nós não gostamos de ouvir não. A gente não gosta de correção. Abacuque não, diz: Senhor, eu vou ficar aqui, eu vou esperar o Senhor falar comigo de novo. Estou entendendo nada, estou meio desesperado, para ser bem sincero, mas eu sei no Deus quem eu tenho crido. Eu sei que o Senhor vai voltar e vai falar comigo. E no capítulo 2, dos versículos 2 a 4, olha o que diz, que coisa linda. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-se bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passar correndo, pois a visão é ainda para o tempo determinado e se apressa para o fim. Ainda que se demore, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Deus vem, fala com Abacuque: Abacuque, faz um favor, pega tábuas. Eu vou falar algumas coisas com você, vou dar uma visão para você, uma palavra para o povo, mas eu quero que você pegue e escreva em tábuas, e em tábuas grandes, que é para que quando as pessoas passarem, até correndo, rápido, elas consigam ler. E por que é que Deus está falando isso com Abacuque? Porque Deus sabe que nós somos bons em esquecermos aquilo que Ele falou conosco.
Ele sabe que nós somos as circunstâncias da vida, os problemas, as lágrimas, as dificuldades fazem com que a voz de Deus muitas vezes seja afogada nas nossas vidas. Ele sabe que muitas vezes aquele sonho que Ele plantou no nosso coração, por causa da nossa caminhada, por causa dos problemas, por causa das dificuldades, muitas vezes a gente deixa de acreditar naquela voz, a gente deixa de acreditar naquilo que Deus falou com a gente tanto tempo atrás. E Deus sabia que aquele povo iria se esquecer, então Ele disse para Abacuque, para que o povo não se esqueça, porque talvez vai passar 1 ano, talvez vai passar 2, talvez vai passar 3, e vocês vão se esquecer, talvez vai passar 5, talvez vai passar 10, mas não significa que eu não vou fazer. Escreve, porque aquilo que eu estou falando eu vou fazer, mesmo que demore, mas eu sou fiel e eu vou cumprir a minha palavra. Eu tinha uns 4 anos de idade, eu era pequeno e eu sou filho de pastor. Meu pai, eu nasci, meu pai já era pastor da Bíblica, começou a Bíblica um pouquinho antes de eu nascer. E sempre estava na igreja em tudo, e com uns 4, 5 anos de idade, eu lembro muito pequenininho ainda, eu lembro que eu ficava na frente assim, eu olhava meu pai pregando e eu via aquilo, e o Espírito Santo de Deus falava ao meu coração: um dia você vai pregar a palavra. Um dia eu vou usar a tua vida. Um dia você vai levar as boas novas. Um dia você vai fazer isso que seu pai está fazendo. Mas eu não me via fazendo aquilo. Eu era um menino tímido. Eu não sabia falar na frente das pessoas. Eu sempre, na escola, fui aquele garoto. Eu nunca tive problema de relacionamento. Sempre tive amigos, mas falar na frente das pessoas, estar nas luzes, na frente, não era para mim. Eu pensava: Deus, eu acho que o Senhor confundiu a pessoa. Deus, eu acho que eu, na verdade, não ouvi direito. Eu acho que pelo fato de meu pai ser o meu super-herói, eu querer ser igual ao meu pai, porque criança tem isso com o pai, né? O pai é o super-herói dele, então eu queria ser igual ao meu pai. Quando eu fui crescendo, eu pensava isso. Não, na verdade, Deus não falou comigo. Na verdade, era um pensamento bobo. Eu olho para o meu pai e eu penso: eu queria ser como o meu pai. Deus não falou nada comigo. E eu fui crescendo, e aos poucos o diabo foi plantando sementes e falando no meu ouvido: realmente, Deus não falou com você, aquela palavra não foi de Deus, aquele sonho não foi de Deus, aquilo que queimava no seu coração, não era Deus, não queimava no seu coração. Algumas coisas até aconteceram, decepções e frustrações, e o diabo usou para me dizer que Deus nunca usaria a minha vida. Eu lembro uma vez, eu era pequeno ainda, acho que 10 anos, não sei, e teve uma apresentação de crianças lá na igreja, acho que foi dia das crianças, e aí chamaram umas 10 crianças para recitar um versículo em cima do púlpito. A Bíblia é uma igreja grande, e imagina, aquela igreja, um monte de gente, as crianças lá na frente. E aí a professora falou assim: Gui, você vai? Eu falei: esquece, não vou, você está doido? Já sabe que eu não vou. Não, vai. Eu falei: não vou, esquece. Neguei. No dia da apresentação faltou uma criança. Ela veio em mim de novo e falou assim: Gui, faltou uma criança, vai. Eu falei: eu não ia antes, agora é que eu não vou mesmo. No dia, nem decorei. Ela falou: não, eu escrevo numa cartolina, eu sento na primeira fileira, é só você ler, cara. Você não precisa fazer nada, você pega o microfone e lê e tá tudo certo. Eu fiz a maior besteira na vida de aceitar. Falei: bom, então assim eu vou. Subi, e o microfone começou a passar, e a hora que eu olhei para ela, eu percebi que a cartolina estava de ponta cabeça. Parece piada, mas não é. O capeta usa essas coisas para derrubar a gente. E eu olhava para ela desesperado e fazia assim, ó. E ela olhava para mim e não entendia o que eu estava falando. E o microfone chegou na minha mão. E eu olhei para a igreja olhou para mim, eu olhei para a igreja e não falei nada. E todo mundo caiu na risada. Que foi engraçado mesmo, acho que eu ia rir também. Mas para mim não foi engraçado. Eu lembro que eu virei para trás, minha mãe é ministra de louvor lá na igreja, eu corri para as pernas dela e eu abracei ela. E eu fiquei ali abraçado chorando. E se tivesse um buraco, eu queria ter me escondido ali, nunca mais ter saído. E ali o diabo berrava no meu ouvido e dizia: você nunca vai ser essa pessoa que você acha que Deus te chamou para ser. Deus não falou com você. Aquilo foi só um pensamento bobo. Deus não colocou nada no seu coração. Isso nunca vai se tornar realidade. Você não é capaz, você não consegue, você não tem a habilidade que precisa, você não tem capacidade, você não é a pessoa certa. Ele vai usar tantas outras pessoas, mas você não. E queridos, depois de anos
vários anos. Hoje, toda terça-feira, toda semana eu prego a nossa igreja. Hoje, estou eu aqui, Guilherme, pregando nos Estados Unidos, na Lagoinha. Sabe por quê? Só para te dizer que aquilo que Deus falou, Ele cumpre. Escreve a visão. Escreve a visão. Escreve a visão. Aquilo que Deus colocou no seu coração, meu irmão, escreve, coloca no papel, coloca na porta da geladeira, coloca no espelho da tua casa. Não se esqueça. Pode demorar 1, 5, 10, 15 anos, mas vai acontecer. Vai chegar a hora que Deus vai dizer: agora chegou a hora, chegou o momento. Ele vai abrir as portas, Ele vai abençoar, Ele vai capacitar, Ele vai te usar e Ele vai fazer aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Escreva a visão. Não se esqueça daquilo que Deus falou com você. O justo, ele vive pela fé. Abacuque diz: olha, o justo vive. Deus diz para Abacuque que o justo vive pela fé. Você sabe o que é fé? A gente não gosta de fé não, gente. Porque fé é o contrário de sentimento. E a gente gosta de sentimento. A gente gosta de ver, a gente gosta de pegar, a gente gosta de ouvir, a gente gosta de sentir. E fé não tem nada a ver com isso. Fé é convicção, é certeza, sem eu ver, sem eu pegar, sem eu sentir. Não estou vendo nada, não estou sentindo nada, mas eu sei, porque eu sei, porque eu sei, porque eu sei. Deus falou comigo, Ele falou, Ele colocou no meu coração. Eu não consigo ver nada, mas eu sei, eu tenho certeza, Deus falou comigo. É fé, o justo vive pela fé. Ah, Gui, mas eu não estou vendo. Ah, Gui, mas não vai acontecer. Mas o justo vive pela fé. Agora, tem um segredo. Tem um segredo. Sabe qual é o grande segredo? Está no 3º capítulo. E tem tudo a ver com mergulhar. Tem tudo a ver com mergulhar. Tem tudo a ver com profundidade. Porque só ouve a voz de Deus quem está mergulhado, quem vai mais fundo. Só consegue estar sensível ao Espírito Santo quem foi mais, quem se entregou de verdade. E olha o que Abacuque diz, 3º capítulo, 2º versículo diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Está aqui o segredo. Você quer o segredo para o sucesso na sua vida? Ouvir a voz de Deus. O problema é que nos dias de hoje, a última coisa que a gente faz nas nossas vidas é ouvirmos a Deus. Estou com um problema. Vamos no psicólogo. Não tenho nada contra psicólogo. Você pode ir no psicólogo se você quiser. Estou com um problema, vou aconselhar com o pastor. Pode aconselhar com o pastor também. Estou com um problema, vou ligar para o meu melhor amigo. Pode ligar para o seu melhor amigo. Mas quem dá direção para a sua vida é seu amigo? Quem dá direção para a sua vida é teu psicólogo? Quem dá direção para a tua vida é o teu pastor? Não é Deus? E aí muitas vezes nós estamos vivendo problemas, sofrendo, chorando, e a gente olha para Deus e diz: Deus, o que é que está acontecendo na minha vida? E Deus está olhando lá de cima dizendo: meu filho, mas eu falei com você 280 vezes que não era para você pegar esse caminho, você não me ouviu. E aí a gente fica chateado, frustrado com Deus. As pessoas ficam bravas, abandona a igreja, abandona Deus, deixa tudo, porque Deus não me ama. Ó como é que está minha vida, ó meu casamento. Casou com a pessoa errada, meu filho. Você que escolheu, não foi Deus. Culpa não é de Deus. A gente culpa Deus. Porque agora esse negócio aqui não está dando certo. Você está fazendo um negócio que não era um negócio de Deus para a sua vida. Aí você está reclamando com Deus. Agora ele diz: olha, tenho ouvido as tuas declarações. A gente ouve os noticiários, a gente ouve jornal, tantas vozes a gente deixa falar nas nossas vidas. E muitas vezes a última voz que a gente deixa guiar as nossas vidas é a voz de Deus, que conduz as nossas vidas. Muitas vezes é a última voz nas nossas vidas, quando tudo já deu errado, quando está lá na última chance, quando agora está tudo acabado, a gente: Deus me ajuda. E Deus é tão bom que Ele vai te ajudar a sair dessa, mas você não precisava sofrer esse tanto que você está sofrendo. Você podia ter evitado todo esse choro. Você podia ter evitado esse tanto de confusão que você se meteu, se você tivesse ouvido,
se você tivesse dado o passo certo, na hora certa, esperado, andado. Mas muitas vezes nós somos rebeldes demais. E aí a gente passa por muitos problemas nas nossas vidas. Tem uma história que eu gosto muito, eu ouvi uma vez, pastor Bill Hybels, ele conta, que uma vez ele estava em um culto, uma igreja muito grande, e no final do culto uma pessoa desceu, um rapaz desceu, e foi cumprimentá-lo e disse: pastor, muito obrigado, olha, eu sou novo aqui, a palavra falou muito comigo, e o senhor falou sobre mais de Deus, de ouvir a voz de Deus, de ser direcionado por Deus, como é que faz isso? E aí o pastor falou para ele: olha, querido, você tira um tempo todos os dias, separa um tempo para Deus. Você não separa para tudo, você não come, você não trabalha, separa um tempo para Deus, todo dia. Ele falou: tá bom. O cara foi embora e decidiu fazer isso. Ele gostava no quintal da casa dele do jardim no fundo, e ele colocou ali uma poltrona, e ele gostava de tomar café. E todas as manhãs ele decidiu acordar meia hora antes, para sentar naquela cadeira, tomar uma xícara de café, abrir a Bíblia, ler a Bíblia, e ele orava e pedia: Deus, fala comigo, dá direcionamento para a minha vida. E passou um tempo ele fazendo isso, e um dia ele desceu de novo para falar com o pastor: pastor, eu gostaria de falar com o senhor. Sabe aquilo lá que a gente conversou aquele dia? Sei. Então, eu tenho feito todos os dias. Ah, é mesmo? É. Então, pastor, eu gostaria de te convidar na minha casa um dia para eu te contar um pouco, para a gente poder ter um tempo juntos. O pastor falou que sentiu de ir na casa do irmão, falou: eu vou lá. E foi. Um dia chegou lá, o irmão chamou ele, falou: pastor, vem cá, deixa eu te mostrar meu cantinho aqui. Aí mostrou a poltrona, falou: todos os dias, agora eu acordo meia hora antes, eu sento aqui, eu preparo meu cafezinho, eu abro a minha Bíblia, eu oro e digo: Deus, fala comigo, me mostra, revela a tua palavra no meu coração. E aí o pastor empolgado olhou para ele e falou: e aí, como é que tem sido isso? Aí lá do fundo, a esposa fala: ah, pastor, você não sabe o que está acontecendo na vida desse homem. Ele não é mais o mesmo marido, ele não é mais o mesmo pai, ele é outra pessoa. E o pastor disse que saiu aquele dia tão feliz, foi embora, falou: puxa, glória a Deus, que coisa boa. E acabou que depois de um tempo, aquele homem novamente chegou para o pastor e falou: pastor, preciso tomar um café com o senhor, será que o senhor arrumaria um tempinho na sua agenda? Tá bom. Um dia ele foi no escritório do pastor, chegou lá e falou: pastor, sabe aquela cadeira lá? Sei. Sabe aquele café? Sei. Então todos os dias eu tenho sentado lá e Deus tem falado comigo. É mesmo, querido? E aí? Então Deus falou uma coisa para mim, que eu vou vir aqui trabalhar para o senhor. O pastor ficou falando: mas como assim? Sabia que ele era um homem muito bem sucedido? Ele falou assim: mas eu não posso te pagar não. Como é que é esse negócio? Deus falou com você, mas não falou comigo. Ele falou: então faz o seguinte, pastor, vai orar, que se Deus falou comigo, Ele vai falar com você também. Ele vai falar com você. O pastor foi orar, Deus falou com ele: contrata. Contratou. Bill Hybels conta que ele foi um dos grandes ajudadores no começo do ministério, que ajudou a erguer o ministério dele. Trabalhou com ele por anos. Passados 10, 12 anos, aquele mesmo pastor disse: pastor, posso um tempinho com o senhor? Bill Hybels já foi com medo, né? O que será que é? Pois não. Então, pastor, sabe aquela cadeira? Sei, o cafezinho, sei também. Então, Deus está colocando algo no meu coração. Tem um amigo meu, pastor, que está abrindo um trabalho do outro lado dos Estados Unidos. Sinto que Deus quer me levar para lá, para ajudá-lo naquele lugar. Mas pô, sua família, eles têm condições de te pagar? Como que vai ser tudo isso, toda a mudança? Ele falou: pastor, eles não têm, mas eu vou voltar para o mundo dos negócios, eu faço alguma coisa, eu vou lá para servir, eu sinto que é o que Deus tem para a minha vida. E ele foi embora com a família e trabalhou lá. Passou um tempinho, o pastor Bill Hybels recebeu a notícia de que aquele amigo estava com câncer, muito doente, e chegou a falecer. A esposa dele ligou e falou: pastor, vem para cá fazer o velório dele, porque ele amava o Senhor, e o Senhor foi um divisor na vida dele, e você precisa vir. Ele foi, pegou um avião correndo, foi lá fazer o velório daquele homem, e ele fez aquele velório, o enterro, muito triste. E depois ele lembrou da cadeira, e ele chegou no final daquele enterro e perguntou para a esposa e falou assim: olha, o que aquela cadeira significa para vocês? O que você vai fazer com aquela cadeira? Ela falou assim: pastor,
essa cadeira eu vou deixar para o meu filho, essa cadeira eu vou deixar para o meu neto, essa cadeira eu vou deixar para o meu bisneto, porque essa cadeira, essa poltrona mudou a nossa história, mudou o rumo de gerações, mudou as nossas vidas. Coisas que a gente jamais imaginou que poderiam acontecer, aconteceram por causa daquela cadeira. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, se você ouvisse a voz de Deus, você viveria coisas que você nunca imaginou que você poderia viver na sua vida. Muitas vezes você vive de forma medíocre, você vive numa vida rasa, você vive daqui para lá, de lá para cá, batendo a cabeça, fazendo o que você acha que é o melhor para você, porque você não ouve Deus, você não flui, você não vive no máximo daquilo que Deus tem para a sua vida, porque você não ouve. Abacuque, no 3º capítulo, depois de estar chateado, ele diz: tenho ouvido as suas declarações, isso, aquilo, tal. Não estou entendendo tudo que o Senhor está falando, mas está certo, o Senhor é um Deus poderoso. Aí no capítulo 13 ele começa a fazer um cântico lindo. Ele fala da grandeza de Deus. Ele fala: Deus poderoso, Deus majestoso. Ele começa a falar: olha, Deus, basicamente eu entendi que o justo ele precisa viver pela fé, que nem tudo eu preciso entender, que não é no meu tempo, que não é na minha hora, que não é do meu jeito, que o Senhor é que controla todas as coisas. E aí, uma das declarações mais lindas da Bíblia, ele faz em Abacuque 3, de 16 a 19, que diz assim: ouvindo eu, o meu ventre se comove, o ruído treme os meus lábios, entre a podridão nos meus ossos, vacilam os meus passos. Em silêncio, pois aguardarei o dia da angústia que há de vir sobre o povo. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como o da corça e me fará andar sobre lugares altos. Sabe o que ele está dizendo? Mesmo que eu não entenda nada, eu vou continuar me alegrando, porque eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Deixa eu te dizer uma coisa: na vida dos outros é fácil, mas na nossa não é tão fácil assim. Eu e minha esposa Natália, nós somos casados agora, vai fazer 9 anos, e nós temos uma filha chamada Ana Clara. Ela vai fazer 8 anos agora no final do ano. E quando a Ana Clara tinha uns 4 anos e pouquinho, eu e a Natália decidimos engravidar novamente. Vamos ter mais um filho. E aí, eu novo, a Natália nova, na gravidez da Ana Clara não tivemos nenhuma dificuldade para engravidar e nada. E ela parou de tomar o remédio e 1º mês engravidou. Aí ficamos felizes, pô, que legal, vai ser demais, grávida, que bênção, tudo empolgado. Estava lá trabalhando na obra, conferência acontecendo, muita coisa acontecendo lá. E fomos no médico, né, tá grávida mesmo, fez exame e tal, passou um mês, fez um outro exame, e aí o médico falou assim: olha, pelo que eu estou vendo aqui, não vai evoluir essa gravidez. Provavelmente daqui uns dias você vai expelir, vai perder, não vai evoluir. Aí a gente foi aquele baque, né? Você fala: pô, sério, a gente ficou triste, caramba. Mas por quê? Deus está fazendo isso com a gente, está aqui servindo a Deus, obedecendo, fazendo tudo direitinho. E agora a gente vai ficar triste aqui, pô, no meio a conferência chegando, trabalhando pra caramba. Agora aqui essa situação. Fomos na médica da Natália, a médica falou: não, isso é normal, acontece muito, fica tranquilo, daqui a pouco você engravida de novo. E a gente descansou o coração, tudo bem. Passou alguns meses, 2 meses, Natália engravidou novamente. Ficamos empolgados. Dessa vez um pouco mais cauteloso, não contamos logo para os pais. Vamos esperar um pouquinho, né? Porque a gente sempre é assim, né? A gente, para crer, é difícil. Aí, passou 1 mês, passou 2. Fomos lá fazer exame. Fomos lá, ouvimos o coraçãozinho. Tutu, 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 tutu. Ah, que alegria. Deu certo, agora vai. Maravilha. Passou mais um tempo, fomos fazer um exame. Aí, nesse exame que a gente foi fazer, o médico demorou no exame, demorou. E aí eu comecei a ficar meio assim, Natália assim. E aí o cara falou assim: tem alguma coisa estranha, o batimento caiu, não desenvolveu da forma que deveria ter desenvolvido. Faz o seguinte, volta daqui 1 semana para a gente examinar novamente. A gente foi embora aflito. Meu Deus, o que será que está acontecendo?
Oramos aquela semana, não, vai ficar tudo bem, tá tudo certo. Coloquei a mão na barriga dela, declaramos a bênção de Deus, tá tudo certo. Voltamos depois de uma semana, o médico foi fazer exame. Começou a fazer exame, tentar achar o pulso do bebê, tentar, Cadê? Não conseguiu achar, o coração já não batia mais. Ele nos deu a notícia e falou, olha, o coração parou. Esse bebê não vai nascer, não vai crescer, não vai desenvolver. E ali a gente perdeu o chão, falou, não é possível, de novo isso. E a gente saiu daquele lugar, eu lembro daquele dia com o coração triste, mulher sofre, e homem não sabe nem o que fala nessa hora, né? Porque a mulher chora, e o homem sabe, se consola, se abraça, se dá uma palavra, se fica quieto, se é melhor ficar quieto, se é falar alguma coisa. Eu lembro que a gente foi embora, eu lembro que naquele dia eu tinha que ministrar num lugar à noite, e eu fui, ela ficou em casa sozinha. Eu cheguei em casa de volta, meia-noite, 1h da manhã, e quando eu estava indo, eu sentia no meu coração, parece que Deus trazia uma palavra. Quando Jesus chega no túmulo de Lázaro, e Lázaro está morto, e as irmãs estão ali, se o Senhor tivesse chegado antes, tal, aquela confusão toda, aí Jesus diz o quê? Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquela palavra no meu coração, e eu, meu Deus, será que o Senhor quer fazer um milagre? Você quer ressuscitar esse bebê? Meu Deus, é um milagre, Eu estava com aquilo no coração, Deus vai fazer um milagre, Cheguei em casa à noite, falei, não vou falar nada para a Natália, porque eu não quero também. Fiquei quieto. Aí, cheguei lá em casa, 1h da manhã, a Natália falou assim, Gui, a médica me ligou, falou que amanhã cedo, 6h da manhã, marcou já curetagem, que tem que tirar. Ela falou assim, mas eu não sei porque não estou em paz. Não estou em paz em fazer isso. Ela falou que você precisa? Ela falou, não, se quiser esperar uns dias eu posso esperar. Eu falei, se você não está em paz, aí eu contei para ela, eu falei, eu estou com isso no coração o dia todo. Ela falou, então é melhor não. Ela falou assim, Gui, faz 2 dias que eu sonho. Ela falou, eu tive 2 sonhos. Um dia eu sonhei que nós estávamos estourando fogos azuis. E no outro dia eu sonhei que eu estava com um bebê, um menino no colo. Aí eu falei, não, então Deus quer fazer. Deus quer fazer, então não vamos tirar esse nenê, a gente vai orar, a gente vai clamar e vai acontecer. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos, eu nunca orei tanto na minha vida, mas eu fiquei trancado 11 dias jejuando, trancado, meu Deus vai fazer, Ele vai mover, esse coração vai bater de volta, vai acontecer, eu estava cuspindo fogo. Um belo dia a Natália me chama, Gui, que foi? Ela falou assim, eu acho que eu expeliu, teve um sangramento forte e era quase de madrugada, a gente saiu correndo, levei ela para o pronto-socorro, examinou, e aí o médico falou assim, realmente não tem mais nada dentro de você. E nesse processo que nós estávamos passando, nesse momento que nós estávamos vivendo, as coincidências de Deus que não são coincidências, esse livro estava no meu coração. Eu não sei porque eu lia, relia, escrevia. Abacuque, escrevia, eu não estou entendendo, mas Deus está no controle. Eu não estou entendendo, mas Deus está no controle. Eu não estou entendendo, eu não sei, mas Deus está no controle. Eu não sei o que vai acontecer, mas Deus está no controle. Estava no meu coração. E eu lembro que quando a gente recebeu aquela notícia, naquela madrugada, naquele hospital, eu lembro que eu abracei a Natália. Eu lembro que eu falei para ela, eu falei, fica tranquila. E eu lembro que eu peguei esse versículo, eu falei, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que fale produto nas oliveiras, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos corrais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força, Ele fará os meus pés como da corça, e me fará andar sobre lugares altos. Deixa eu dizer uma coisa, nós saímos daquele lugar com o nosso coração em paz. Deus está no controle. Vamos descansar o coração, vamos embora, está tudo certo. Continuamos trabalhando, fomos conferência e as coisas acontecendo. Passou 3, 4 meses, 5 meses. Um dia eu estou no meu escritório, de manhã, estudando. E aí, Natália entrou lá, e ela levantou a camiseta dela, e estava escrito na barriga dela, parabéns, papai. Aí eu falei, o que é isso? Ela falou, parabéns, papai. Eu falei, você está brincando? Ela falou, estou grávida. Eu falei, não, mentira. Estou grávida. Aquela coisa, o processo todo meio, ai meu Deus, será? Vai dar certo, enfim. Gravidez foi, aconteceu, evoluiu.
Fomos fazer o exame para ver o sexo do nenê. Adivinhem, menino. Aí eu falei para a Natália, lembra daquele sonho? Os fogos azuis, o nenê no colo. Aí, depois de 9 meses, nasceu Joaquim, que em hebraico significa Jeoiaquim, que significa Deus estabeleceu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você está vivendo um momento que você não entenda, que você não compreenda, que você não tenha resposta, que você está pensando, Deus me abandonou. Eu vim lá de São Paulo, eu estava em Miami, eu não ia vir para cá, mas o André me ligou, não foi porque ele quis não, porque Deus falou, chama o Gui, porque o Gui tem uma palavra para algumas pessoas, porque você precisava ouvir que Deus está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle, Ele não perdeu o controle de nada. Aquilo que Ele tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer no tempo, na hora que Ele determinar. Descansa o seu coração. Aqui, mas o que isso tem? Terminei, tá? O que isso tem a ver com profundidade? Tudo. Eu não falei de nada bom. Eu amo pregar sobre promessas, sobre bênçãos. Eu sou um cara que eu sou fã disso, porque eu creio num Deus que abençoa mesmo. Eu creio num Deus que nos levanta. Eu creio nisso, porque eu creio na Bíblia. Você lê a Bíblia fala isso. Mas hoje eu falei de um monte de coisa ruim, você percebeu? Que Deus respondeu o que não queria, que Deus não sei o quê. É mesmo, hein, Gui? Sabe por quê? Porque tem momento na sua vida que vai acontecer coisas que você não gosta, não. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E o que tem a ver isso com profundidade? Tem a ver, sabe por quê, querido? Se você não estiver mergulhado, se você não estiver em Deus, as tempestades da vida vão te derrubar, querido. As ondas do mar vão te afogar. É aí onde muitas pessoas se perdem. Começa bem, mas não vive lá no fundo. Não é profundo no relacionamento com Deus. E aí a tempestade vem, porque ela vem. Ah, Gui, mas o Senhor é o meu pastor e nada, mas vai ser tudo perfeito na minha vida. Nada me faltará, nada faltará mesmo. Nem o vale da sombra da morte faltará. O texto fala. Mas a promessa é, no vale eu vou estar com você. Você vai passar, mas você não vai morrer lá. Você vai chorar, mas eu vou te levantar. É por isso que eu preciso estar nesse lugar. É como o Costa falou ontem. É essencial. Eu preciso, é vital. Não posso estar em outro lugar. Por quê? Porque senão eu morro. Senão eu desisto no meio do caminho. Porque na vida a gente enfrenta algumas barras. A gente chora, a gente fica desesperado. A gente se sente sozinho, a gente passa por problema, por dificuldade. Como é que a gente faz? Mateus 7, 24 a 27. Fala sobre uma casa que é estabelecida sobre a areia. Uma casa que é estabelecida sobre a rocha. A rocha vai falar que é a palavra de Deus. A tempestade bate nas duas casas. Querido, não é porque você é crente, o problema não vai chegar para você não. Você chora, o problema chega, desafios chegam, perde o filho, morre gente que você ama. Fica desempregado, acontece um monte de coisa. Ah, Deus não me ama, Deus te ama. A chuva, a tempestade bate na casa do ímpio, do não ímpio, do que crê, do que não crê. A diferença daquele que serve a Deus, a diferença daquele que está em águas profundas, a diferença daquele que alicerça a sua vida na palavra, na rocha, é que a tempestade pode bater, mas a tua casa não vai cair. É nesse lugar que eu e você precisamos estar. Não tem outro jeito. Não tem outra forma. E talvez você chegou neste lugar nessa noite pensando em desistir. Talvez você está esperando algum tempo. Talvez as coisas não aconteceram da forma que você achou que deveriam acontecer. Talvez os seus planos saíram do controle. Talvez os seus sonhos não aconteceram. Mas Deus me mandou aqui neste lugar para te dizer: ei, calma, eu estou no controle. A sua responsabilidade não é de controlar todas as coisas. Você só precisa mergulhar em mim. Você só precisa estar em mim. Você só precisa ouvir a minha voz. Você só precisa
falar comigo. Você só precisa me ouvir. Você só precisa se relacionar comigo. O resto sou eu quem faço, eu que dirijo, eu que falo, eu que movo. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Você não precisa ir atrás de oportunidade. Ah, não, que se eu tivesse conectado com a pessoa. Querido, quem conecta é Deus, quem abre porta é Deus, quem favorece é Deus. É Deus quem faz na sua vida. Se não fosse Deus nas nossas vidas. Eu quero orar com você nessa noite. Se você sente que essa palavra foi com você, você diz: Gui, eu preciso ser levantado nessa noite, neste lugar. Gui, eu questionei tanto a Deus. Será que o Senhor me ama? Será que o Senhor realmente continua com aqueles sonhos? Será que o Senhor continua com aqueles planos para a minha vida? Será que o Senhor ainda vai fazer? Porque já se foram tantos anos. Será que o Senhor ainda vai cumprir na minha vida? Eu vim aqui para te dizer que Ele vai fazer aquilo que Ele falou que vai fazer. Você só precisa se manter firme. Você só precisa continuar caminhando. Fé, o justo vive pela fé. Não é o que eu sinto, não é o que eu vejo, não é o que eu estou vivendo, é pela fé. Fica de pé no seu lugar. Deixa eu só ler para vocês, só para a gente ir embora com algumas palavras do nosso coração. Salmos 37:18. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. 1 Pedro 5:7. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Salmos 23:1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isaías 49:15. Haverá mãe que possa se esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou, embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Isaías 40:10-11. O soberano, o Senhor, vem com poder, com o seu braço forte. Ele governa, a sua recompensa com Ele está, o seu galardão o acompanha. Como pastor Ele cuida do seu rebanho. Com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Deus está cuidando de você. Se você precisa nessa noite colocar sua vida no altar e dizer: Deus, cheguei cansado, cheguei preocupado, cheguei achando que não ia acontecer mais na minha vida, cheguei achando que o Senhor não ia cumprir a tua palavra, cheguei achando que o Senhor não me amava, cheguei achando que o Senhor não se importava comigo, que aquele sonho, por causa dos meus erros, das falhas, o Senhor não faria na minha vida. Eu quero orar com você. Levanta a sua mão se é você. Você diz: Gui, eu preciso dessa noite, eu preciso desse encorajamento. Essa pessoa sou eu. Eu cheguei desanimado, eu cheguei achando que Deus não tinha nada mais comigo. Levanta a sua mão, levanta a sua mão, levanta a sua mão. Amém, amém, amém.